Olá, meus amigos leitores. O livro de hoje é o último livro dessa série que eu estou trazendo para vocês sobre liderança, os três do James C. Hunter. Aqui nós temos o Monge Executivo, o Como se tornar um líder servidor e agora o regresso, a volta ao mosteiro. Bom, até para rir, né? Sabe aquela história da pamonha? Quando você está morrendo de vontade de comer uma pamonha e você vai lá e compra três. A primeira pamonha você degusta, assim, você devora, você nem vê. Livro bom, gostoso. A segunda você deleita, você come com calma, você degusta, você pega cada sabor, você vê os detalhes, imagina como foi feito. A terceira você já tá de saco cheio, você não quer ver pamonha nem pelo resto da vida. Por que eu tô dizendo isso? Porque os três livros falam exatamente a mesma coisa. Não é o mesmo assunto, é a mesma coisa. O primeiro livro, o protagonista John, ele vai lá no mosteiro, tem ali uma reunião, ali um brainstorm ali com outras pessoas, são 7 o grupo dele. E aí você aprende os quesitos de liderança que eu passei nesse livro para vocês, está aqui no card, pode clicar lá. O livro ficou bem gostoso, bem divertido, bem bacana, bem descontraído. Ele está com um problema em casa, problema na família, no trabalho. Até no final de semana, as coisas que ele faz, projeto social ali, filantrópico, está com problema em tudo. Então ele vai no mosteiro, aprende todas as técnicas como corrigir seus problemas. Aí a gente termina o livro, beleza. O cara vai mudar de vida. 15 anos depois, o autor lança os conceitos do primeiro livro. Então, que ele vai trazer a parte técnica, como que funciona essa liderança, com exemplos do mundo real, como que você pode aplicar na prática. Então, a ideia desse livro é trazer a prática do primeiro livro. Beleza, você lê o segundo, um pouco mais abrangente, um pouco mais técnico, um pouco mais cético, ok, tá de boa. Aí você vai ler o terceiro e eu li os três em seguida, né? Botei os três juntos. Bom, aqui ele vai abordar um quesito diferente. E, de fato, o John passou 2 anos do primeiro encontro no mosteiro e não aplicou nada na vida dele. A vida dele era pior do que antes. Se ele achava no primeiro livro que simplesmente ia dar tudo errado, simplesmente ele ficou com tudo errado por mais 2 anos. Aqui está muito pior do que antes, os filhos estão mais velhos e simplesmente pronto, é isso que aconteceu. E aí é sugerido que ele volte ao mosteiro, porque ele tem um grupo no WhatsApp ali, onde ele chama de o Bando dos 7. E aí, simplesmente, ele quer voltar lá e conversar com esses amigos dele, achando que pode dar uma melhoria na vida dele, porque agora, de fato, vai explodir. Bom, vamos entrar na história, mas antes disso, vamos falar que esse livro foi lançado em 2014 pela editora Sextante. Essa minha edição aqui é de 2014, 191 páginas, está um pouquinho mais grosso do que o anterior, 27 capítulos, só que ele divide em 3 partes. E aí é onde eu falei da terceira pamonha, né? As 2 primeiras partes, ele resume novamente tudo de novo dos livros anteriores. Bom, é bom que frisa, né? Eu vou falar tudo de novo aqui para você, você que me acompanha aqui vai ouvir de novo. Bom que aí, mas eu vou falar com outras palavras, com outros exemplos de um modelo diferente, porque aí para quem acompanhou os 3, vai ver novas ideias, novos conceitos. Para não ficar maçante, né? Mas aqui ele usou a mesma coisa. Nossa, parece que ele copiou e colou. Só que ele colocou isso em um novo contexto, essa nova roupagem desse retorno ali, esse regresso ali ao mosteiro. Bom, os 7 participantes, sendo John, o empresário, né? O nosso Simeão, que seria o ex-empresário, que agora é o nosso abade aqui, o nosso abade seria o líder geral, né? Ele é tipo um monge ali, católico. Então nós temos uma treinadora, nós temos um enfermeiro, nós temos um pastor, nós temos uma diretora e nós temos o sargento. O sargento no primeiro livro era o que estava criticando tudo, seria o nosso antagonista da história. E justamente aqui, quando eles vão se encontrar lá, ele vai ser o que vai ter a maior mudança, a maior revelação. Porque quando eles se reúnem novamente, fica aquele abraço, aquele saudosismo, eles o Simeão pergunta para eles assim, o nosso organizador, o nosso mediador do encontro, né? Vocês aplicaram? Todo mundo fica sem graça, o John fica murcho, e o Greg levanta a mão. Eu apliquei, eu mudei, eu sou uma pessoa nova. Olha, a reunião serviu pelo menos para mudar alguma pessoa. E é gostoso ver o Greg assim, porque foi o que teve mais impacto. É interessante justamente isso que ele vai falar aqui. Por que foi o maior impacto nele? Porque ele era o mais necessitado daqueles conhecimentos. Então ele já foi logo colocando em prática, porque ele era o mais cético sobre essas mudanças. E como a gente falou no livro anterior sobre essa questão de mudança, de sofrimento da mudança e como é que é feito, ele aplicou tudo aqui, sofreu e mudou. Bacana! Então você também pode mudar, eu posso mudar, todos nós podemos ser melhores a cada dia. A ideia aqui, então, é ele entender, você entender que o conhecimento em potencial é poder. Conhecimento sozinho não é poder. Não adianta você ter um pote de ouro numa ilha deserta onde não pode comprar nada. Ouro não vale nada ali, dinheiro não vai valer nada ali. Então tem que ter potencial. Então o teu conhecimento, se você não colocar em prática, não serve para nada. Você vai aprender aqui sobre liderança. Se você não for treinar, não for aplicar isso na tua escola, no teu trabalho, nos teus amigos, na tua igreja, onde você for, não vai servir de nada. Você vai fazer igual o nosso protagonista aqui, o John. Vai ficar mais lascado. Bom, ele vai, ao tempo todo, no meio das reuniões, o John ele vai ficar citando ali os conceitos de liderança, mostrando que, de fato, ele aprendeu. O cara aprendeu e não botou em prática. E o próprio autor fica escrevendo o tempo todo que o John é hipócrita.
Bom, se você sabe e não põe em prática, então aí já é um pouco mais do que burrice, né? Já é um problema mental mesmo. Porque ele sabe como fazer, sabe como executar, trabalha com isso, vive com isso na casa dele e não colocou em prática. Então acho que foi uma falácia que o autor usou aqui para poder colocar essa obra em pauta e criar um terceiro livro. Eu achei falta de criatividade. Bom, ele poderia ter colocado 10 anos no futuro, 15 anos no futuro, esse salto temporal vai ser 2 anos, time skip, ou simplesmente ter colocado a esposa dele igual no Peregrino. O livro do Peregrino tem esse, o marido fazendo a primeira peregrinação, o cristão, e no segundo livro a esposa fazendo a mesma peregrinação. Então assim, é o mesmo livro, os mesmos conceitos, as mesmas ideias, só que com a esposa. E aqui não, ele botou o mesmo autor, na mesma dificuldade, a mesma coisa. Eu não entendi. Podia ter colocado o filho, por exemplo, o filho dele mais velho, 10 anos no futuro, teria 27 anos, então ele poderia fazer um salto ali mais gostoso. Bom, enfim, não colocou, vamos embora. O livro é o que é e não o que eu queria, que eu gostaria que fosse, e essas pequenas decepções e frustrações ao ler na leitura ficam pessoais. De repente, eu entendo que o autor, de repente, que eu comecei a dizer, ele quis colocar livros individuais, e de fato é. Se você quiser ler esse daqui, você vai ter o mesmo conhecimento. Se você quiser ler esse aqui, vai ter o mesmo conhecimento. Então, são livros individuais, mas ele cria uma sequência e você lê na sequência e você perde. Então, quem leu individualmente vale a pena. Só que aqui, o terceiro passo, ele agrega um pouco mais de valor. Igual eu citei, esse aqui é uma introdução, esse aqui ele bota mais técnica, esse aqui ele vai agregar um pouco mais de valor. Então, esse aqui vai ser o mais completo dos três. Beleza? Então ele está com problema em casa, problema nos filhos, problema em tudo. Greg teve uma grande mudança, e aí eles vão ficar 3 dias agora. O livro anterior tiveram 7 encontros, só que ele só tem um final de semana, sexta, sábado e domingo, um encontro rapidinho. No primeiro encontro eles vão rever esses conceitos que eles aprenderam no primeiro livro. Então eles vão falar ali, eles realmente vão sumariar aqui bem por cima, não vai falar igual aos outros, mais detalhado ali, até pela quantidade de páginas, né? Ele vai falar sobre que liderança é uma influência e você lidera as pessoas que estão ao seu redor através das suas atitudes, do seu exemplo. Então, você tem que pensar que você é uma vitrine, todos vão olhar para você pelo que você faz, e quando você é uma pessoa moral, que você segue as regras, você tem caráter, você é uma pessoa de ética, as pessoas vão seguir aquilo que você faz, e quando você trata os outros bem, com benevolência, as pessoas vão te seguir. O que ele quer dizer é que a liderança é importante, dado que 2/3 das emissões globais é por causa do chefe. O cara não é demitido porque o ambiente de trabalho é ruim ou paga pouco, é porque o chefe é um sacana. Quem já pediu demissão por causa do chefe, levanta a mão, levanta 2 e o pé. Para poder mostrar que eu já tive chefe ruim, mas também já tive chefe louvável. Tive chefes muito bons, inclusive um deles foi o que me fez ir para o mundo da leitura. Ele vai dizer então que as pessoas, ele quer saber, a pergunta que o Simeão faz, as pessoas ao seu redor, elas se aperfeiçoam se espelhando em você? As pessoas se tornam pessoas melhores de estar em contato com você? Elas se tornam pessoas mais felizes de estar em contato com você? Essa pergunta é legal, porque quando a gente se pergunta se as pessoas ao nosso redor estão progredindo, estão melhorando, a gente começa a espelhar e ver as nossas atitudes. Se a gente começa a agir como pessoas boas, as pessoas vão agir conosco da mesma forma. Então, se as pessoas ao nosso redor estão melhorando, é porque você está fazendo um bom trabalho de liderança. Lembrando que liderança não é necessário um cargo de chefia. Liderar é você influenciar as pessoas para o bem. Só isso. Se as pessoas estão mais felizes perto de você, parabéns, você é um bom líder. O que ele vai falar ainda aqui no primeiro capítulo é para você, a primeira parte, aqui dividiu bem mais capítulos, ficou bom, gostei dessa melhoria, mas nessa primeira parte é para você questionar sobre os seus conhecimentos, porque aquilo que você sabe sobre gestão de pessoas e sobre liderança, muitas vezes está errado. E eu bato nessa tecla aqui em vários livros, né? O importante não é o que você não sabe, é o que você sabe e está errado. John mesmo, ele aplica na prática os erros, apesar de que na teoria ele sabe a verdade. Isso aqui é uma dissonância cognitiva, enfim, ele faz assim, mas o negócio é você entender aquilo que você sabe e está errado, então você precisa buscar e entender que você precisa mudar e colocar esses processos de prática aqui. Ele vai falar também do conceito sobre poder e autoridade, onde poder você vai usar pela força e autoridade você vai usar justamente da boa vontade. Você vai fazer com que as pessoas gerem essa boa vontade de executar aquilo que você quer. É mais ou menos assim, você pede para alguém executar alguma coisa, se a pessoa não executa, você dá a ordem. Ou faz ou eu te demito. Tipo com o menino, né? Vai lavar a louça, senão te quebra a cara. Mas não é bem assim. E, bom, na verdade, com poder é. E sobre autoridade, não. Autoridade você tem que dar um incentivo. Você elogia, você bota a pessoa para trabalhar, ela tem que sentir-se valorizada e sentir que está fazendo algo maior. Então, o operário da fábrica, por exemplo, ele tem que entender todo o processo do mecanismo da empresa, mas não na parte de gestão, na parte que ele está operando ali, que ele está criando algo maior, melhorando o mundo ao redor dele. Assim ele vai ter um pouco mais de felicidade. Não é aquele simples fato dele estar lá, eu estou aqui botando tijolo em cima do outro. Não, ele está construindo um estádio, ele está construindo uma escola, ele está construindo algo maior do que ele. Isso dá um senso de propósito. Então essa questão da autoridade é você como líder, você ter esse respeito através do trato que você tem com o próximo. Já o poder é só você outorgar e pronto. São os autocratas, né? Ele manda, acabou e acontece. Ele vai dizer ainda sobre a questão de influência, que Jesus foi o maior influenciador da história e Jesus influenciou pelo amor. Ele nunca precisou usar da força. Apesar de que no meio corporativo, às vezes a gente precisa usar pela força, a pessoa simplesmente tem
tudo para poder crescer, melhorar, desenvolver, e ainda assim ela não quer, e você está vendo que ela não quer, não é aquilo que ela faz, então simplesmente um abraço, foi um prazer, está demitido. Do poder. Porque na autoridade você nunca vai demitir ninguém, porque o conceito de liderança e de autoridade é fazer com que a pessoa desenvolva-se e seja melhor a cada dia. Já Jesus Cristo liderou pela influência e ele nunca usou o poder. Então, no caso, a ideia aqui é você seguir os passos que Jesus usou numa forma de liderança em amor. Ele vai citar o C.S. Lewis, eu já falei sobre esse livro para vocês, vou deixar no card, é um livro que vai explicar sobre os 4 amores, né? O amor eros, que é amor para a mulher, amor sexual, no caso, apesar de ver no seu sexual de fato, mas é o amor de casamento. Amor de namoro. Storge, do amor de amigo, de afeição, de pet, essas coisas. Amor filho, que é o amor parental. E o ágape, que é o que ele quer que a gente use aqui. Ágape, no caso, é um amor incondicional, onde Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho dele para a morte para poder nos salvar. Então, dentro do conceito de liderança, esse amor ágape seria o amor ideal para o líder, onde ele simplesmente lideraria pelo amor. Em condições alguma, se acontecer alguma, ele iria abrir mão do liderado, ou bater, ou brigar, ou xingar, ou qualquer coisa que você possa fazer. Quando eu digo bater, não que você vai bater no funcionário. Mas, por exemplo, seu liderado pode ser o seu filho, e você acha que a repreensão tem que ser na base da porrada. Hoje em dia a gente não dá uma porrada mais, não estou falando daquela palmadinha de correção, porque às vezes é necessário. Estou dizendo de agressão física. Não é necessário. A liderança por amor é justamente você se colocar no alto do outro, no lugar do outro. É uma liderança por empatia. A segunda parte do livro, depois deles fazerem todas as revisões dos livros anteriores, eles vão falar sobre a liderança em ação, ou seja, colocando em prática. Então ele começa resumindo na primeira parte o livro 1, e agora ele vai começar resumindo o livro 2, onde ele vai começar ali sobre palmadas e afagar. Afagar seria você fazer o carinho, e a mesma mão que faz o carinho é a mesma mão que bate. Então a repreensão e a disciplina funcionam exatamente dessa forma. Ele vai citar os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, justamente nessa parte, porque onde você faz o carinho e onde você corrige é onde você deve saber como empregar. Quando ele cita essa parte ali, ele também vai citar sobre prestar atenção no que o teu liderado está falando, você ouvir de fato. E uma dessas partes de ouvir é o que o John vai aplicar aqui no final do livro, é você questionar. Eu estou sendo um bom líder? Posso melhorar em alguma parte? Tem algo que lhe falta para que você possa executar melhor o seu trabalho? São perguntas interessantes. Tem algo errado em mim? Porque assim, quem está de fora do jogo consegue ver muito melhor. E quando você pergunta para o teu liderado em humildade e deixa a porta aberta para que ele possa falar, é claro que ele não vai escancarar na tua cara, né? Mas ele pode falar, ô chefe, eu gostaria que você fosse um pouco mais atencioso nos meus problemas. Eu gostaria que você fosse um pouco mais prestativo no que eu peço. Eu gostaria que você fosse um pouco mais pontual. Esse tipo de coisa é importante. E quando você pergunta isso para o teu liderado, é legal. Eu já fiz essa reunião aqui em casa e perguntar isso para meus filhos, foi interessante. Você pode receber críticas hediondas, você pode receber elogios maravilhosos, muitas vezes os dois, e você vai justamente entender como é que a personalidade desse teu liderado funciona para que você possa atuar em cima do que ele vai falar. É muito importante essa questão e não vai ferir o teu ego, de forma alguma. Ele vai falar também sobre motivação. Eu não gosto muito de motivação, porque eu acredito que a pessoa, quando ela entende o seu propósito, ela sabe o que ela está fazendo, pelo qual motivo ela está fazendo, qual vai ser o resultado, como, por quê, onde, quando, ela não precisa de motivação, você tem que ir lá e executar e acabou. Se você tem que lavar a louça, vai lá e lava. Não interessa se você está motivado, eu vou lavar aquela louça, ou se você está deprimido, a louça tem que ser lavada e se você fizer, tá bom. Esse é o que importa. Eu sei que você, com certeza, motivado, vai executar muito melhor e com muito mais felicidade. Mas a motivação, ela não é um item essencial. É um item bom, quando tem, beleza. Quando não tem, você vai fazer. Você não precisa de motivação para escovar os dentes. Não, você escova todos os dias. Ou deveria. Mas ele vai falar então que motivação é você dar um motivo maior para a ação do que ele está executando. Foi o que eu falei ali do estádio. O operário ele tem que entender, o liderado ele tem que entender que ele está fazendo algo muito maior do que para ele mesmo. Quando ele sai do ego e ele age com humildade, ele vai entender que ele vai fazer algo grandioso para a humanidade ou simplesmente para aquela região. Um construtor que vai construir um estádio vai entender que muitas pessoas vão se divertir ali. Ele tem essa mentalidade que ele vai trazer um bem para a sociedade, faz com que ele trabalhe muito mais, muito melhor, muito mais motivado. Vai falar sobre alguns fundamentos, onde vai chamar de 3 Fs, é o fundamento dessa parte da motivação, é o fundamento do que ele está fazendo, por quê, para quê, é o feedback que você fez, deu certo, deu errado, vamos corrigir, e a fricção. Fricção seria um atrito onde você vai corresponder ao que ele está fazendo, você vai corrigir. Se você deu a ordem, ele te deu um feedback se ele fez certo ou errado, e você fez a fricção, ou seja, a correção, ele vai falar a mesma coisa do gerente minuto. Esse tipo de liderança dos 3 Fs é ele entender o que ele está executando e quando está errado você corrigir. Não precisa ficar enchendo o saco do cara toda vez, mas ele, ao te dar o feedback, ele já corrige logo rapidamente para que ele possa executar novamente. E aí você fica nesse ciclo. Entendeu o que precisa ser feito? Fez certo ou errado, corrigiu e continuou, um abraço, toca para frente. Ele vai falar também sobre disciplina.
E ele vai dar 3 Es, os 3 Fs, agora os 3 Es, para poder explicar justamente sobre essa parte da disciplina. Quando você for disciplinar, ele vai trazer para você uma dificuldade e você vai ter 3 passos. A primeira é estabelecer qual vai ser essa dificuldade, entender, disseminar aquilo, discernir aquilo dali, explorar quais são as opções de tratamento dessa dificuldade e, por fim, eliminar. Então ele vai trazer uma dificuldade, você entende a dificuldade dele, dá as opções que ele tem que fazer e acaba logo com aquela dificuldade, toca o barco, bola pra frente. Então essa parte é uma parte de disciplina, uma parte um pouco mais rápida. 3 Fs, para poder ter um feedback e ensinar para ele a motivação, e 3 S para poder corrigir na parte da disciplina quando necessário. Ele vai dizer que o líder ele tem que trabalhar com humildade. Essa parte é extremamente importante, porque ele vai trazer algumas críticas aqui, principalmente com igrejas, onde a maioria dos liderados, eles tomam conta do meio ali, como se fossem deles, mas a parte da humildade é você entender que você tem que ser uma pessoa aberta ao diálogo e entender que você pode errar. Muitos líderes acreditam que eles sabem de tudo e têm 100% de conhecimento, e não tem, a gente sabe que muitos líderes estão errados, mas eles se sentem um dono, enfim, é assim que funciona. Então, humildade é a parte fundamental do líder. Ele vai falar sobre caráter e personalidade, e nessa parte onde ele vai fazer esse contraponto, é você entender que caráter são os valores morais que você tem na sociedade, e você deve segui-los e arrisca de forma correta para que o seu liderado veja que você é uma pessoa de caráter, de boa índole. E personalidade é o seu modo como você vê o mundo. E muitas vezes você entra em conflito, porque o teu ponto de vista do mundo pode ir contra os valores morais, e aí você vai ter que abrir mão da sua personalidade e fazer o que é certo, independente daquilo que você acredita. Essa parte, quando ele chega nesse ponto aí, é exatamente o meio do livro. E é impressionante como essa terceira parte... Aqui ele fez o resumo do livro 1 e livro 2 e ficou só esse aqui pro livro 3. Mas enfim, é aqui que a história começa, aqui é que a gente chama assim, palmas. Começa uma crise. Crise no diálogo ali do grupo, o grupo estava indo muito bem, só que John, ele tá meio frustrado com as atitudes de Lee, que é o pastor. No primeiro livro ele ficava muito indignado com Greg, que é o sargento, mas aqui ele tá meio nervoso com o Lee, e eles ficam meio se pegando ali, mas nessa hora eles discutem feio, porque o Lee tá achando que o conhecimento é muito básico, é muito raso, acho que ele tá na terceira pamonha também. E aí ele se levanta e se exalta, e o John toma as dores. E aí manda o cara embora, o cara fica pau, entra na picape e vaza. No primeiro livro, ele só ofereceu, né, que o Greg fosse embora, e o Simeão simplesmente conteve os ânimos e falou assim, não, a gente tem que entender que no grupo tem que ter pessoas que pensam diferente, porque se no grupo todos pensam iguais, alguém está pensando errado, porque o grupo tem que ter pessoas que pensam diferentes. Ele ainda cita uma frase que eu acho bem bacana, se 10 pessoas num grupo pensam iguais, 9 são desnecessárias. Nossa, essa eu achei bacana demais. Já comecei a preparar opiniões diferentes em toda reunião. Então, eles começam a discutir entre eles, né, da ida dele, um pouquinho de fofoca ali, e inclusive John, ele abriu 2 vezes sobre a vida pessoal dele, e mostrou que ele está muito decepcionado, que tudo que ele aprendeu não serviu de nada, e as pessoas ignoraram o que ele foi, o que ele fez, e agora ignoraram a fuga de Lee, e é exatamente sobre isso que a gente vai conversar na próxima parte, sobre essa questão da liderança em equipe. Mas aí os grupos, eles simplesmente começam a ignorar esse tipo de questão e começam a ficar preocupados simplesmente com o próprio eu, com o próprio ego. E aí ele vai falar aqui, que eu achei bem bacana, que os grupos sadios, eles não ignoram os sintomas dos seus participantes. Que é justamente o John com problemas na família e o Lee com problemas que ele não falou ainda, mas o Simeão está dizendo que o grupo está ignorando os sentimentos pessoais de todos eles, e isso é um dos motivos que acaba com os grupos. Se você faz parte de um grupo social, empresarial, profissional, financeiro, qualquer grupo filantrópico que você participe, geralmente é comum isso no trabalho na igreja. Mas às vezes tem na escola. Se você participa de algum tipo de grupo, não ignore os sintomas das pessoas. Às vezes a pessoa está passando por um momento ruim, e quando você ignora, é um ponto fraco daquele grupo para ele poder desmembrar, para ele simplesmente acabar. E aí nós entramos na terceira parte do livro, onde vai falar exatamente como é que vai funcionar esses grupos e como é que a gente vai agir com esses grupos. Como é que a gente constrói uma comunidade, e essa parte começa com a volta do pastor. O pastor Lee simplesmente mudou de ideia e voltou. Tá bom, pelo menos foi humilde, né? Essa é a primeira parte. Muitas vezes a gente se arrepende e volta atrás. Ou não. No caso dele, ele voltou, que bom. E aí eles vão começar a conversar sobre comunidade, sobre como funciona essa questão de comunidade. Ele vai dizer que a comunidade, o conceito de comunidade é um grupo que transcendeu essas diferenças entre o grupo e eles superaram essas adversidades entre si. Um ajuda o outro, um monitora o outro, um influencia o outro. Então o grupo vai ser formado de vários pequenos líderes, mesmo tendo um mediador maior. Isso é bem bacana. Então esse conceito de comunidade é bem difícil de chegar, mas é possível. Ele vai dar aqui 4 passos para poder fundar esse grupo, você fazer um grupo dessa forma. A primeira parte ele vai chamar de fingimento. Ele diz que o grupo começa com as panelinhas, onde você tem um grupo e as pessoas com mais afinidades um com o outro se juntam, e essas panelinhas é que fazem o mal, porque eles começam de fofoquinha sobre outras panelinhas. O ser humano é impressionante. Junta 2 ou mais para falar mal do próximo. Enfim, é assim.
Segundo passo desse grupo é a fricção, onde começam os atritos. Às vezes o atrito começa pela fofoca, às vezes o atrito começa por um terceiro que entrou depois do grupo está pronto, e esse terceiro começa a ver as dificuldades, porque ele chegou agora, e ele começa a apresentar os erros dos grupos e começa a mostrar os grupos simplesmente ficam chateados. A fricção, o atrito, essas diferenças que estão acontecendo, pode acontecer de diversas formas. E normalmente assim, ou atrito entre as panelinhas do grupo, ou um terceiro que entra de fora, e esse terceiro geralmente é discriminado, recriminado, e a culpa toda cai em cima dele. Mas isso pode acontecer diferente. Quando o grupo tem um líder humilde, ele vai reconhecer as diferenças e vai poder organizar, fazer uma reunião diplomática, e não vai tomar as decisões, mas a decisão vai ser diplomática, e todos vão saber organizar, que é o que acontece aqui no livro, vão saber organizar as suas diferenças, e aí a gente passa para o próximo passo. Mas uma coisa que ele deixa bem clara aqui, que inclusive eu vou deixar no shorts, essa frase é bem bacana, ele vai dizer que alguns líderes, eles se sentem dono do grupo, eles já dizem assim, quem manda aqui sou eu, quem não gosta vai embora. Nossa, eu já vi isso de púlpito, e não foi uma nem duas vezes. Isso é muito triste, porque o líder do grupo, muitas vezes sim, o dono, mas ele não deveria se impor como o dono, porque na verdade ele é um líder, e o dono seria o patrão. Quando ele é o líder, ele tem que organizar o grupo para que eles sejam cada vez mais unidos. E quando ele vê esse ponto de fricção, esse ponto de atrito, é o ponto-chave de virada do grupo, onde o grupo vai crescer. E aí ele se sente afetado e ele começa a simplesmente querer que esse ponto de fricção saia. Só que quando esse ponto de fricção sai, o grupo volta a ser o grupo de fingimento, o grupo de máscara, o grupo da panelinha. Esse ponto de fricção, muitas vezes não é uma pessoa, igual você tem, às vezes é só simplesmente a diferença entre os grupos. Se você tirar o ponto de fricção dali, você faz com que o grupo simplesmente volte ao que era antes do fingimento. Se você resolve o ponto de fricção, aí o grupo ele se torna um pouco mais consolidado. Ele vai chamar a parte do fundamento. Essa parte é extremamente importante, porque quando o líder ele é orgulhoso, ele chega assim, quem não gosta que saia, então ele simplesmente acabou de matar o grupo ali, o grupo morreu. A ideia então é você ter um líder. Se você é um líder, você agir com humildade. Faça uma reunião, junte todo mundo, bote em pratos limpos, um aponta para o outro, um corrige para o outro. Não é um debate, mas é uma conversa, um diálogo, e você vai mediar. O líder ele tem que mediar, ele não pode tomar uma parte do grupo, não pode tomar um partido no assunto, mesmo que o outro tenha chegado agora, porque justamente é aí que o grupo vai crescer, é aí que desenvolve. Eu acho bem bacana essa parte aqui. A parte do fundamento, ou seja, quando o líder é humilde, ele faz essa reunião e o grupo se consolida, aí ele vai fazer a diferença da comunhão e do grupo. Eu achei muito legal. Porque um grupo é como se fosse um saco de batatas, mas a comunhão é um purê de batata. O saco de batata, você pode separar as batatas daquele saco tranquilamente, depois colocar no saco, tirar, mas a comunhão jamais. O saco, a purê de batata nunca pode voltar a ser uma batata mais, porque eles já estão misturados. Isso é a formação. E esse fundamento, ele só vai chegar nesse fundamento depois dessa formação. O fundamento do grupo estabelecido, onde todo mundo coopera entre si, todo mundo se ajuda entre si, assim como aconteceu com os discípulos de Cristo, só vai acontecer depois do ponto de atrito. E o ponto de atrito dos discípulos de Cristo foi justamente o Judas. Legal, né? Essa analogia ficou bem bacana. Bom, enfim, acabou a reunião, fechou com chave de ouro aqui, e eles voltam para suas casas. No livro 1, ele não mostrou ele voltando para casa, acabou a reunião, ele entrou no carro da esposa e acabou o livro. Aqui mostra o regresso, ele chega em casa, faz a reunião com a família, os dois filhos e a esposa, e ele fala assim, desculpe, errei, tem muitas falhas, e eu quero corrigir, eu quero ser uma pessoa melhor. Ó, bacana, já chegou com humildade. Pediu para a família apontar os erros deles, e os filhos, um rapaz que ficava só no celular, já largou o celular, falou, opa, é para acusar meu pai, eu sou o primeiro. A filha, que já não falava muito com o pai rebelde, ficou calada, mas aos poucos, o pai foi mostrando que já estava mais ouvinte, que já estava liderando, que já estava mais fácil o diálogo, os filhos começaram a interagir. Ele colocou todos os dias jantar junto em família, isso é muito importante isso, eu faço isso aqui em casa, a família tem que estar reunida, e ele agregou o valor, ele colocou que todos os dias tinha que ter uma pergunta pessoal dentro do grupo para que todos os pudessem responder, e isso fez com que a família tivesse um pouco mais unida. E essas perguntas pessoais no início era de encontro com o líder. O líder tem esse ponto de ficar sempre exposto. Ao ficar exposto, a família falava que queria falar com ele e ele levava as pedradas. Até que ele demonstrou que mudou, que aplicou, até que enfim, 3 livros para o cara aplicar a prática. E aí ele simplesmente aplicou os conceitos do livro e a família se tornou um lugar melhor. Aplicou isso na empresa dele também, que ele trabalhava com agenciava, aplicou no time de futebol do final de semana. Enfim, o líder, a maior virtude de um líder é a sua humildade. Então, com essa humildade, ele pôde corrigir os erros de relacionamento e de liderança. Lembrando que gestão, nós gerimos coisas, nós gerimos objetos, nós gerimos empresas, pessoas nós lideramos. Ao aprender esse conceito, ele se tornou um líder bem eficaz, um líder mais completo. Bom, tá aqui, terminamos 3 grandes livros de liderança, os 3 pamonhas. Você vai lembrar dessas pamonhas, né? Se você chegou até aqui, escreve nos comentários as 3 pamonhas. Bom, tá aqui o último livro da série. Foi muito bom ler esses 3 livros, relembrar ali da época que a gente lançou. Esse aqui foi escrito, esse aqui foi escrito, esse foi o primeiro, esse 15 anos depois, esse 10 anos depois desse último. Então esse aqui é um livro um pouco mais moderno. Obrigado por me acompanhar até aqui. Fique com Deus e te espero na próxima leitura.